Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia, certo? Hoje o assunto aqui é um assunto explicativo, tá? Para você ficar atento, tá bom? Aí a certos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, tá bom? Eu vou comentar sobre uma entrevista, tá? De um pastor bastante conhecido aí, pastor Caio Fábio, escritor, pastor, né? Tão conhecido aí nas redes sociais, aí no YouTube. Ele teve aí um tempo atrás no programa Danilo Gentili, tá? E ali o Danilo Gentili fez algumas perguntas acerca da palavra de Deus, tá? Então eu vou fazer aqui um comentário sobre os 4 momentos aí importantes dessa fala dele, tá bom? Que pode soar aí bastante negativo para aquelas pessoas que não entendem a palavra de Deus, o contexto da palavra de Deus, tá? E também vou explicar para que você tenha da palavra do Senhor, para que você tenha aí um entendimento claro, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, vou colocar o vídeo aqui da fala dele, tá? Depois do vídeo eu vou comentar sobre essa fala dele. Então fica com o vídeo, depois do vídeo eu volto para poder explicar para vocês direitinho. Você pegando um texto como a Bíblia, que não teve um autor só, mas dezenas deles, e que foi escrito em 1500 anos, em períodos diferentes, sem conexão, se você quiser criar uma sistemática, pegar e pinçar coisas daqui e dali, você monta o diabo, se você quiser. Então, meus queridos, quem não conhece aí o famoso pastor Caio Fábio, né, escritor, pastor, né, ele abriu uma igreja aí, esqueci o nome agora, mas ele abriu uma igreja e ele é conhecido aí pelas suas respostas, né? Suas respostas, seus canais, em suas redes sociais também, seus ensinamentos. Tá? E também algumas polêmicas aí. Ele teve aí no programa Danilo Gentili e o Danilo Gentili fez algumas perguntas acerca da palavra de Deus, mas referindo ali a questão da veracidade da palavra de Deus, sobre a questão das heresias. E aí ele fez alguns comentários. E eu separei aqui 4 momentos importantes da fala dele, tá? E vou explicar cada uma delas, para que você não fique aí encucado. E aquelas pessoas que talvez não tem tanto entendimento, às vezes é leigo na questão, fica até difícil até mesmo de ouvir a palavra de Deus, até mesmo se voltar para Deus, se interpretar da maneira, tá? Da maneira, vamos dizer assim, da maneira crua, né? Aquela maneira aí sem aí a influência do Espírito aí, para dar interpretação aí clara para vocês. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: a Bíblia é um livro que tem vários autores. Existe um equívoco aí, tá? Olhando pela perspectiva assim simplista, né, nós podemos dizer que sem aquela profundidade. Qualquer pessoa pode dizer assim: a Bíblia foi escrita por várias pessoas, por vários autores diferentes, né? Várias pessoas ali no decorrer do tempo, mas não é bem assim, tá? A Bíblia ela tem apenas um autor, tá? E esse autor é o próprio Deus. Tanto é que está escrito no livro de Timóteo 3, versículo 16, 1 Timóteo, se não me engano. Se não for o primeiro, é o segundo, 2 Timóteo. Vai dizer que toda a palavra do Senhor é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. Então, se ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, então existe um autor. Agora, existem vários escritores, tá bom? A Bíblia, naquilo que aprove a Deus, que chegue até nós para a nossa edificação, ela é completamente inspirada pelo Espírito. Até porque, sabendo da nossa natureza decaída, como a Bíblia fala que nós decaímos da fé, temos ali aquela natureza do primeiro Adão, né? De Adão, né? Da queda de Adão. Nós herdamos ali essa natureza decaída dele. Se realmente o homem fosse escrever a Bíblia a seu bel prazer, com certeza já tinha tirado pontos importantes da palavra de Deus, porque tudo que o homem carnal ele toca, ele acaba transferindo aí para o seu bel prazer, mudar certos contextos para seu bel prazer. E a Bíblia é clara, ela tanto justifica quanto condena, tá? Então o Senhor vela com sua palavra para cumprir. Então a Bíblia ela é um livro que ela vai de encontro àquilo que não agrada a Deus
e também justifica aqueles que buscam se aproximar de Deus por meio de Cristo, tá? Então a Bíblia só tem um autor, tá? Um autor, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, tá? Agora, vários escritores, tá? Então a segunda coisa que ele falou é que a Bíblia foi escrita em períodos diferentes. Até aí tudo bem, aí eu concordo. Realmente a Bíblia foi escrita em períodos diferentes, tá? Não está escrita cronologicamente, porém ela é completamente sincronizada, tá? Tanto os textos e os contextos, tá? Tantas referências levam para o mesmo objetivo. Então, por mais que ela tenha ali sido escrita em períodos diferentes, ela sempre ela se completa, ela se conecta, tá? Ela sempre leva para o mesmo caminho, para a mesma direção, que é a salvação do homem por meio do sacrifício de Cristo, ou seja, aponta para Jesus Cristo, desde lá o Éden até a ressurreição de Cristo, aí até Apocalipse. A Bíblia aí, ela é bem sincronizada. O fato de ter sido escrita em períodos diferentes não muda a realidade que ela está completamente sincronizada. Tá bom, meus queridos? O terceiro é sem conexão nenhuma. No segundo comentário que ele falou, já dá para mim dar uma explicação, né? Diz que a Bíblia não há conexão nenhuma, ou seja, na verdade ele diz que o tempo que a Bíblia é escrita, o tempo entre um livro e outro, não há conexão nenhuma, tá? E isso aí faz com que haja coisas que venham ser colocadas a mais, fazendo também ali com que haja ali a possibilidade de entrar certas heresias, certas coisas ali que não convém, né? Que não está dentro ali das escrituras, da característica da original das escrituras, né, do contexto original das escrituras. Tá? O fato de dizer que a Bíblia está sem conexão também gera também nas pessoas, aquelas pessoas já têm um sentimento de rejeição ali, de negação da palavra. Isso já é também uma forma também de fortalecer esse pensamento negativo dessas pessoas. Então tem que ter bastante cuidado, tá, meus queridos? Então a Bíblia, ela não é sem conexão. A palavra de Deus não é sem conexão. A Bíblia foi escrita em tempos diferentes, tá? Reis diferentes, situações diferentes, tá bom? Mas até mesmo nos períodos existem ali a influência do Senhor, existe a influência dos profetas, dos reis ali, e os contextos foram escritos ali para a gente ter um bom entendimento da palavra de Deus, tá, meus queridos? A quarta é o seguinte: se alguém quiser criar uma sistemática, olha só, atenção a essa palavra, se alguém quiser criar uma sistemática, tá? E olha só que ele está no programa de noite, que Danilo Gentili é uma figura que ele faz as perguntas certas para colher aquilo que ele quer ouvir, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Ele está num programa onde tem uma audiência grande, e a pessoa que está entrevistando ele é uma pessoa esperta, ele sabe com o que está lidando e que tipo de pergunta ele vai fazer. Ele está querendo colher alguma coisa, tá? E com certeza ele está querendo saber se a Bíblia é autêntica, se a Bíblia realmente é a verdade, é a palavra de Deus. Então essa pergunta que ele faz, ele responde, se alguém quiser criar uma sistemática, tá? Uma sistemática. O que é sistemática? Tá? Está relacionado aí à maneira que você organiza, tá? Organiza a palavra, organiza aquilo que você está querendo falar, os elementos, classificando cada elemento, tá? Nesse ponto aí que está a armadilha. Por que está a armadilha? Porque quando alguém diz que uma pessoa ela pode criar contextos desconexos à verdade dentro da palavra de Deus, por mais que a Bíblia diga, ai daquele que aumentar, diminuir um tio dessa lei, automaticamente as pessoas que estão ouvindo
pessoas que estão procurando respostas, ou pessoas que estão ali até mesmo duvidosas, ou até mesmo já têm receio de buscar a Deus, ou de se aproximar de Deus, se converter, ou pessoas que já têm uma certa negação, certa resistência. Fica difícil dessa pessoa aceitar Jesus, porque automaticamente aqui ele está dizendo para essas pessoas que são leigas no assunto, que a Bíblia ela está repleta de erros e por isso não deve ser levada a sério. A pessoa não pode acreditar no que está escrito. Uma lacuna acaba se abrindo aí. Uma vez que ele diz assim, a pessoa pode sim criar uma série de situações, só que é o seguinte, ele não explica que situações são essas. Tá? Realmente, existem pessoas que por ler um texto fora de contexto, acaba criando heresias. A Bíblia ela vai dizer, né, que as vãs conversações corrompem os bons costumes, cuidado com as heresias. A Bíblia vai dizer isso aí. Certo? Os ensinamentos que estão fora, o apóstolo Paulo vai dizer, qualquer um que trouxer um outro evangelho que não seja esse que nós aqui estamos passando para vocês, seja anátema. Então existem pessoas que pegam sim textos bíblicos e acabam criando heresia. Tá? Porém, quando você vai em um programa desse, como pastor, eu acredito que você tem que ter cuidado com as palavras, porque isso pode levar pessoas que estavam duvidosas e até mesmo estavam receosas em buscar a Deus, em se aproximar de Deus, de se afastarem completamente, dizendo, olha, tá vendo aí, o pastor famoso está dizendo, eu sabia que a Bíblia era um livro que não deveríamos confiar. Tá? Qual é a função de um pastor numa situação dessa? Olha, a Bíblia é um livro que não pode ser observado como um simples livro, está completamente sincronizado, e o autor da palavra da Bíblia é o próprio Deus, por isso ele vela com sua palavra para cumprir. Porém, existem pessoas que acabam utilizando da palavra de Deus para criar heresias, por não atentar corretamente para o que está escrito, até mesmo usando textos bíblicos para querer justificar os seus erros e falhas. E nesse contexto dessa fala dele, se quiser criar uma sistemática, tá? E até mesmo ele fala o seguinte, a pessoa pode criar o diabo, ou seja, um ímpio, tá? Que não conhece a Deus, ouvindo algo desse tipo, ele vai simplesmente se fortalecer na sua rejeição. Tá? Então, o que eu acho que um pastor ele deve fazer? Ele deve levar as pessoas a acreditar na palavra de Deus e não colocar as pessoas a ter dúvidas sobre a palavra de Deus. Por mais que existam pessoas que se aproveitam dela para criar seitas e heresias para o seu bel prazer, que não prega a genuína palavra de Deus. Não é a palavra que está desconecta ou que está errada, são as pessoas que utilizam dela de forma errada. Tá, meus queridos? Então, a Bíblia, ela teve vários escritores, porém, autor teve apenas um. Tá? Períodos diferentes, sim. Épocas, certo? Diferentes, sim. Porém, ela é conectada, ela é sincronizada. Tá? Sem conexão, não. Talvez o tempo entre um escritor e o outro, talvez não se entrelacem. Porém, o texto que foi escrito há um tempo atrás e o que foi escrito há outro tempo, eles se conectam, eles estão ligados entre si. Tá? E se alguém quiser criar uma sistemática e criar certas heresias em relação com a Bíblia, tá? Essa pessoa pode até fazer, só que vai colher ali a recompensa pelo seu mau uso da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E outra coisa que eu vou dizer para você, se a Bíblia não fosse a genuína palavra de Deus, ela não teria se mantido até hoje. Tá?
A Bíblia não teria se mantido até hoje, por conta de haver um só autor, e esse autor está vivo até hoje. É por isso que ela se mantém até hoje. E também a palavra do Senhor é viva. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Tá? Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus disse isso. Então nós temos que ter bastante cuidado. E se o homem tivesse realmente tomado ocasião da Bíblia para facilitar ou justificar os erros dele, tá? Se a Bíblia não fosse escrita pelo próprio Deus, inspirada pelo próprio Deus, eles já teriam feito, e essa Bíblia teria se perdido através do tempo. Mas a Bíblia, ela condena o pecado do homem, ela condena a iniquidade, condena as práticas que afastam o homem de Deus. Por isso ela subsiste, ela não compactua com o que é errado, não compactua com o que é impuro, não compactua com o que é, vamos dizer, com o que é corrupto. Tá? Os textos bíblicos são imutáveis, são incorruptíveis, são textos santos, são sagrados. Existem algumas traduções, alguns textos, alguns termos, por conta da transliteração ali da escritura, que às vezes dificulta um pouco o entendimento, mas se você procurar nos originais, procurar os textos originais, você vai ver que está completamente sincronizado e que tudo aquilo que você está lendo vai realmente coincidir e vai confirmar, porque a palavra de Deus interpreta a própria palavra de Deus. Tá, meus queridos? Então, só para deixar claro aqui para vocês, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? E dela não há sombra de variação. Tá? A única coisa que o homem tem que ter é buscar entendimento dela, o entendimento da sua palavra, tá? Buscar conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus na sua profundidade. E isso o homem comum não consegue, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor só se pode ser discernida espiritualmente. Não é simplesmente ler e pronto. Pegar, abrir no Salmo 23, deixar em cima da mesa pegando poeira. Não é bem assim. A Bíblia, ela tem que ser lida espiritualmente, com a influência ali do Espírito Santo. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não caiam aí nesses termos aí, tá bom? E Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tá? Qualquer coisa pode colocar nos comentários aqui que eu vou responder assim que eu tiver oportunidade. Tchau, a paz do Senhor para vocês, até o próximo vídeo.